Entretanto, com o passar dos anos, esse partido, que seria meramente figurativo, começou a ter o respaldo popular, começou a eleger muitos prefeitos em cidades que não eram consideradas área de segurança nacional, nem capitais de estado, e também muitos parlamentares. Até que em 1980, o governo de exceção resolveu extinguir as legendas anteriores. A Arena foi transformada no PDS, Partido Democrático Social, que na verdade não era nem democrático nem social, era a Arena. E o MDB, para não perder esse vínculo que já tinha nutrido, formado perante a população brasileira, resolveu se transformar em PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E foram criados outros partidos, justamente com a intenção do governo de exceção de fragmentar o MDB. Foi criado, então, deram a possibilidade de se criar o PT, o PTB voltou, mas não com o Brizola. O Brizola teve que fundar um outro partido, o PDT, e assim vários partidos foram criados justamente para fraccionar aquele espólio que já naquela época estava sendo trazido para o MDB. Bom, isso em 1980. Daí para diante, o que aconteceu? No último governo do governo de exceção, João Batista Figueiredo, aqui para nossa querida Santos, ocorreu um fato muito importante. Santos lutava pelo restabelecimento da sua autonomia. Claro, queria eleger seu prefeito, mas não tinha essa possibilidade, que eram governos nomeados. Mas existia no Congresso Nacional movimentos no sentido que fosse restabelecida a autonomia para a nossa cidade de Santos. Maior porto da América Latina, por aqui passam 33% da renda nacional. E não tínhamos como eleger o nosso prefeito. Mas, como eu disse, existiam movimentos no Congresso Nacional no sentido de que fosse restabelecida a autonomia. E toda a cidade, a comunidade estava lutando para que a autonomia fosse restituída. Então, quando chegou em 1982, com a eleição dos governadores de estado, aqui no estado de São Paulo, o governador Franco Montoro nomeou o prefeito de São Paulo, que naquela época o prefeito de capitais era nomeado, sempre com aval do governo federal. O senador Mário Covas, ex-governador de estado, foi então nomeado prefeito de São Paulo. E em Santos, ele, governador, determinou então o presidente do partido aqui em Santos, o Dr. Oswaldo Justo, que fosse convocada uma convenção municipal que saíssem 3 nomes, dentre os quais um deles seria nomeado, então, prefeito de Santos, nomeado. Oswaldo Justo, então, convocou o partido e daí saíram 3 nomes. O dele próprio, o do engenheiro Luiz Alberto Maia e de um professor Paiva. Mas o Justo não mandou essa relação de nomes para o governador Montoro. Guardou com ele. Com o tempo, sem mandar, foi cobrado. E aí o Justo ligou para o Montoro, que era o governador, e disse a ele: olha, governador, eu, atendendo a sua solicitação, convoquei o partido para que fossem escolhidos 3 nomes. E os nomes estão aqui, dentre eles o meu. Agora eu lhe peço, se o senhor me nomear, eu não aceito. O governador falou: mas como? Não aceito. Porque há 18 anos eu fui eleito vice-prefeito pelo voto do povo de Santos. E o Esmeraldo Tarquínio Soares de Campos Filho foi eleito prefeito. Quando o Esmeraldo foi cassado por um ato arbitrário, eu, eleito, recusei-me a assumir. Olha, recusei-me a assumir quando fui eleito. Por que aceitaria agora ser nomeado? Não serve para mim. E eu peço ao senhor, governador, que pense bem nessa situação, porque quem está liderando o movimento da recuperação da autonomia da nossa querida cidade de Santos é o nosso partido, o PMDB. E não ficaria bem para nós aceitarmos uma nomeação e essa bandeira passar para outros partidos, inclusive para o PT, para outros partidos. O Montoro, então, disse que ia pensar uma semana, mais ou menos. Nesse interregno, o que aconteceu? O general Figueiredo, presidente, foi submeter uma operação do coração
nos Estados Unidos, em Cleveland. E em seu lugar ficou o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, que era um civil. Ele, vendo aquela história toda, o que ele fez? Ele, por ato, decreto pessoal dele, restabeleceu a autonomia de Santos. E a partir desse momento, os partidos políticos, a sociedade, enfim, começou a marcar convenções partidárias para que fosse, então, feita a eleição em Santos. Só que quando o general Figueiredo voltou dos Estados Unidos, ele revogou esse decreto do ex-vice-presidente Aureliano Chaves, e a eleição, que era em 1983, aqui para Santos, passou para ser em 1984. E no dia 9 de julho de 1984 foi empossado o prefeito eleito, depois de 17 anos de intervenção, justamente o ex-prefeito, ex-vice-prefeito eleito, Oswaldo Justo. Estou lhes passando a história da nossa querida cidade de Santos, berço dos Andradas, o maior porto da América Latina, a primeira Santa Casa das Américas, a quarta do mundo, a importância que esta cidade de Santos tem para o cenário nacional e, particularmente, ao MDB, porque esta eleição do Justo foi a última eleição onde existiam sublegendas, ou seja, cada partido poderia apresentar até 3 candidatos para o cargo executivo. Hoje não pode mais. Aquela foi a última. E os faróis do mundo civilizado estavam voltados para lá, para cá, para a nossa cidade de Santos, para lá, para aquela eleição. Porque naquele momento foi a única eleição que existia no hemisfério sul do planeta, foi a única, isolada. Isso é uma importância extraordinária para todos, particularmente para os santistas natos como eu, ou aqueles que adotaram Santos como sua terra.